Graça e paz, vamos começar a estudar no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 21, uma mensagem a respeito da salvação como uma vitória. O livro do Apocalipse nos traz em todos os seus capítulos, na maior parte, o tema é a vitória, a quem vencer, ao vencedor eu darei, o que vencer herdará todas as coisas. Então nós vamos estudar sobre esse processo de vencer. Vencer o quê? Precisamos vencer. A Bíblia toda vai falar sobre essa vitória. Vencer o mal, vencer o pecado. Na batalha contra o mal, ser valente. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Então nós temos uma batalha contra o mal, uma batalha constante, e essa é a vitória. Esse é vencer. Então nós precisamos crer em Cristo, precisamos nos arrepender do mal, nos arrepender do pecado que praticamos. Então nós recebemos isso com graça, pela graça. Sois salvos. Porém, nós vamos ter uma batalha constante contra o mal, que vai nos assediar, e nós temos que vencer pela fé, pelo amor a Deus, por obedecer os mandamentos de Deus. Então, dessa forma, nós vamos vencendo o mal, o pecado. Desde o início, lá no Gênesis, quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus pelo pecado. Ele agora tem o conhecimento do mal, do bem e do mal. Então o homem tem que vencer este mal, para ele estar na presença de Deus, para ele voltar para a presença de Deus, para ele herdar todas as coisas com Deus. Ele, tendo o conhecimento do bem e do mal, ele tem que vencer o mal com o bem, com o poder de Cristo, com o batismo com o Espírito Santo, com sua dedicação a guardar a palavra de Deus, a obedecer a Deus através da sua palavra, a dar ouvido a Deus e a buscar a Deus. Buscar principalmente o poder de Deus, o poder do alto, o poder do batismo com o Espírito Santo, para vencer o mal, praticar o bem, servir a Deus e ainda ensinar a fazer o bem. Ensinar o bem e ajudar o irmão a vencer o mal, com amor, levar a toda a humanidade, ter um propósito de ser fiel a Deus e levar todos ao conhecimento de Deus, da salvação. Nós vamos ver lá em Israel que a grande missão do povo de Deus no Antigo Testamento, na Torá, na lei, em Moisés, era justamente do pai, da mãe, da família, ensinar aos filhos os mandamentos de Deus, a obediência a Deus, a guardar a palavra de Deus. Nós vamos ver Malaquias falando que viria o profeta Elias para que convertesse o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e não ferisse a terra com maldição. Então, a nossa grande missão é vencer o mal em nossa vida, em primeiro lugar, e uma missão que Deus nos dá é levar essa vitória para a nossa casa, a nossa família, ensinando-os a guardar todas as coisas, obedecer os mandamentos até a volta de Jesus. Então nós vamos ver Deus escolhendo Davi, porque Deus observou que Davi guardaria os mandamentos de Deus e ensinaria a sua casa, a sua família. A nossa grande missão, a nossa grande vitória é muito pessoal. É você vencer o mal. Quando você vence o mal, você então volta ao princípio, ao início de tudo. A conversão a Deus, a obedecer a Deus, a servir a Deus. E essa vitória sobre o mal, ela é concreta. Existe um momento em nossa vida que Deus decreta. Você venceu o mal. Você vence pelo batismo com o Espírito Santo. Você vence por chegar a um nível de obediência a Deus, agradar a Deus, que Deus te escolhe, Deus te separa. Ele vem habitar em você. Ele decreta você como um vencedor. Você vai orando,
vai pedindo, vai clamando, vai adorando a Deus, vai louvando, vai se aproximando de Deus, vai se chegando de Deus, vai expulsando o mal da sua vida. Com isso você vai trazendo a presença de Deus até um ponto que Deus diz: muito bem, meu filho, eu te escolhi. Você é meu agora. Você é todo meu. Deus pode dizer: me dê o seu coração. E você dá o seu coração, você entrega. Quando você chega a esse ponto de entrega total, absoluta, Deus, vem a presença de Deus, a glória de Deus vem habitar em você. Ele diz: muito bem, você agora é meu, você é um escolhido, você venceu o mal, agora eu estou contigo, agora você é meu profeta. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos iniciar em Apocalipse 21, vamos até o Apocalipse 22, depois vamos estudar toda a palavra de Deus neste sentido, do Apocalipse até Gênesis, falando, como já abordamos aqui nessa introdução, a respeito da vitória sobre o mal. Então nós tivemos o conhecimento do bem e do mal lá no Gênesis. Com esse conhecimento do bem e do mal, nos tornamos iguais a Deus, conhecimento igual a todos os seres celestiais. Então, com este conhecimento, nós fomos expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden, para que pudéssemos vencer então este mal. Nós só vamos voltar à glória de Deus, ser restaurado, restabelecido, quando vencermos o mal. Então vem Jesus para nos dar vitória contra o mal, com o seu sangue nos livrar, nos lavar de todo o mal. É isso que nós estamos vendo então a partir do Apocalipse, lavar as nossas vestes. A nossa grande missão, a nossa grande vitória, a nossa grande conquista será nos lavar do mal, do pecado inicial, de todo mal, de todo pecado. E assim estarmos purificados para andarmos com Deus e vivermos eternamente com Deus. Então vamos ver isto agora a partir de Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, vamos começar daqui, mostrando então na palavra, lendo a palavra, obedecendo a palavra que diz: quem vencer. Então tem que vencer. Já falamos. Vencer o quê? Vencer o mal, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer o engano, vencer a mentira. Tudo que for mal tem que sair, temos que vencer, purificar nossas vestes, de vestes sujas, imundas pelo mal, pelo pecado, para vestes purificadas, vestes brancas lavadas. Então, andarmos na presença de Deus e vencermos. Quem vencer herdará todas as coisas. Então vamos vencer. Vamos entrar nessa batalha, vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, e assim vamos vencer o mal. Não vamos dar palavra para o mal, não vamos dar lugar para o mal em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. E assim, após essa vitória que nós precisamos, a primeira vitória é sobre o mal que habita em nós, o mal que há em nós. Na batalha contra o mal, ser valente. Então vamos lutar para vencer o mal que nos assola, que nos assedia, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer todo o mal. Em seguida, nós temos uma missão com nossos filhos, com a nossa família, com o nosso próximo. E essa missão pode se expandir muito mais como exemplo de vitória, anunciando a vitória pessoal, a vitória individual sobre o diabo, sobre a mentira, sobre o engano, sobre a maldade, sobre todo tipo de mal, violência. Então vamos aqui ao versículo 8, que já nos fala sobre isso. Na sequência que disse: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então não é de qualquer maneira. Você se torna filho de Deus. O próprio apóstolo João vai dizer várias vezes: aquele que ama é nascido de Deus. Então é pela vitória sobre o mal com o amor. Então com o amor se vence o mal. Vença o mal com o bem.
Você precisa vencer o mal. Então a palavra de Deus vai dizer, quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Então a primeira coisa, a primeira meta é amar, aprender a amar, o significado do amor. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Primeiro ponto, amando. Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Guarde isso como ponto estabelecido na palavra de Deus para essa interpretação do Apocalipse. Versículo 8, então, diz assim: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui está estabelecido, você tem que vencer isto, vencer o mal, vencer então tudo que se levanta contra o amor de Deus e o amor à humanidade, o amor ao próximo, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Então tudo que vai contra a palavra de Deus é o mal. Lá no Gênesis, quando Deus dá uma ordem para o homem e para a mulher, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comerem, vocês morrerão. Vem ali a serpente e ela mente. Então entra o pecado, entra a mentira, porque ela diz que não é bem assim. Ela vai contra a palavra de Deus. Então vem o pecado com a desobediência à palavra de Deus, pela incredulidade à palavra de Deus. Então o diabo lançou o mal. O mal entrou, o homem e a mulher mentiram, aceitaram a palavra da mentira. O diabo mente desde lá do princípio, e o homem e a mulher dão ouvidos à mentira e são incrédulos e desobedientes à palavra de Deus. Então entra ali o mal. Dessa forma, o mal entra. Então, nós temos que ter certeza de que agora, para nós vencermos, nós temos que vencer estas coisas. Temos que dar ouvido à palavra de Deus, crer, obedecer, expulsarmos o diabo, toda mentira, e não praticar a mentira, e não aceitar a mentira. E não nós novamente nos vender para a mentira. Porque o próprio apóstolo João vai também mencionar a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então o diabo ofereceu aquela fruta como sendo agradável. A mulher viu, passou para o homem, viram que era agradável. Parecia ter sabor. Toda a história, eles tiveram aquela concupiscência de ter tudo aquilo que o diabo ofereceu contra Deus, contra a palavra de Deus. Então veio incredulidade, eles não creram que Deus estava falando a verdade. Então eles desobedeceram a palavra de Deus, preferiram dar ouvidos a uma serpente, porque a serpente ofereceu coisas que produziam a concupiscência, aquele desejo maior, desejo de poder, de riqueza, de serem iguais a Deus, a princípio, que Deus estaria mentindo, enganando a eles, eles então não morreriam, mas seriam apenas iguais a Deus. Então estes covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, como foi Caim logo no início também, ali vem toda a raiz do mal, vem toda a sequência, a multiplicação, a iniquidade se multiplicando desde o Gênesis. E vai crescer cada vez mais até o fim dos tempos, homicidas como Caim, como vem agora a situação piorando e realmente essa mentira do diabo se espalhando pelo mundo. Não é surpresa, mas está dentro da palavra de Deus, que viria a multiplicação do mal, da iniquidade, da mentira, ganhando eleições, ganhando o governo do mundo, o mundo se virando para este lado. Os fornicadores, os feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Então esses que perseveram dessa forma, ouvem a palavra, ouvem o alerta, tem a consciência também falando com eles, tem a natureza falando de harmonia, de paz, do amor de Deus, mas mesmo assim eles perseveram na mentira, no mal,
na violência, na incredulidade quanto à palavra de Deus, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então também é natural que haja a punição para os que perseveram por tanto tempo, tantas gerações, e continuam deixando de obedecer a Deus, de crer em Deus, de crer no amor de Deus, na verdade da palavra de Deus, e preferem dar ouvidos às serpentes, que o diabo, os seus anjos, andam pela terra procurando a quem possa tragar com este espírito de mentira, de idolatria. Então, o estudo que nós estamos trazendo será, a partir de agora, esse estudo sobre lavar as roupas sujas, se lavar deste mal, extirpar este mal, tirar de nós. Nós temos que vencer este mal. Quem vencer herdará todas as coisas. Vença o mal, vença a mentira, comece a glorificar a Deus, creia na palavra de Deus como palavra da verdade, da justiça, do amor, do Criador, do dono da terra, do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Creia em Deus, creia no seu amor, confie em Deus, entregue a sua vida a Deus, sirva a Deus, adore a Deus e pise na cabeça da serpente, pise na cabeça do diabo, esmague essa cabeça e tenha vitória. E seja cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para ter vitória. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.